queridos amigos. Estamos aqui na Casa Atmos, nesse jardim maravilhoso, para fazermos mais um trabalho, que é a gravação da palestra da nossa amiga Rosângela. E vamos então à leitura de abertura e à prece do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, na lição 45, Apelo de Sempre. Prossigo para o alvo. Paulo está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertam se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, uma vez que necessita permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê, inevitavelmente, chamado para o futuro. Então, a gente meditando nessas palavras do Espírito Emmanuel, através de Chico, onde ele nos concita a seguirmos em frente, sempre em frente. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, à espiritualidade desta casa, aos nossos mentores, para que possamos entrar em sintonia com todos eles. E assim, Senhor, nós te agradecemos nesse momento, por essa imensa bondade e amor, por aqui estarmos prontos para o estudo, em comunhão com o mais alto. Que os bons espíritos desta casa nos auxiliem, nos intuam, estejam ao lado da nossa irmã Rosângela, que mesmo nesses dias de dificuldade que vivemos, mas que passarão, se dispôs a nos ajudar. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos aqueles que irão assistir a esta palestra, que possam tirar das palavras aqui proferidas algum ensinamento, algum alento. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Oi, meus queridos, eu tô muito satisfeita de estar aqui, de ter atendido esse convite e acabar dando trabalho para o Edson e para a Maristela, porque eu sou péssima com esse trabalho de internet, essas novidades assim. Mas estamos aqui com muita alegria, deu uma emoção muito grande entrar aqui dentro do Atmos e mesmo estando com as cadeiras vazias, dá para perceber que ainda existe muito forte a presença de todos os companheiros que trabalham, que comparecem a esta casa sempre. Então é muito importante estarmos aqui para que possamos, né, manter esse ambiente aqui, para as pessoas possam ver que a Casa Atmos continua brilhando. Bom, a página fala, né, sobre termos atenção ao nosso caminho, que o espelho retrovisor é para que você observe a retaguarda, mas que nós devemos sempre caminhar para frente. E hoje eu trouxe uma história que eu gosto bastante, porque é a história
e uma história contada pelo irmão X, Humberto de Campos, e eu sou apaixonada pelas histórias dele. E essa história está no livro Luz Acima. E o interessante é que ela vai contar a história de uma pessoa que pode ser qualquer um de nós. Pode ser eu, pode ser você, ou melhor, certamente seremos nós. E o nome da história eu vou ter que ler uns pedacinhos. É a pequena história do discípulo. Está no livro Luz Acima. Nessa história, o candidato a aprendiz, ele está preparando, né, se preparando para ascender a sua iluminação, e nesse preparo, né, ele vai estar em contato com o Mestre Jesus. Sendo que o Mestre, nesse caminhar, nesse desenvolver, estará com ele por 7 vezes. Somente no 7º encontro é que o nosso Mestre Jesus vai poder estacionar o seu caminhar e ficar junto do discípulo. Então, meus amigos, toda vez que nos preparamos para essa iluminação, nós temos que ir passo a passo. Não pulamos etapas. Nunca vamos pular etapas quando estamos falando do nosso aprendizado. Então, eu vou começar a primeira parte do encontro com o aprendiz. E uma coisa interessante é que conforme o nosso discípulo vai mudando, o Mestre Jesus também o chama de forma diferente. Na primeira fase, no primeiro encontro, ele ainda é chamado pelo Mestre Jesus de aprendiz. E ele fala: quando o Mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Via-o absorto na procura da sabedoria e falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior. No começo dos nossos estudos é sempre assim, né? Quando a gente resolve estudar, a gente se empolga, lê muitos livros, procura literatura, procura palestras, páginas, e tudo nos empolga muito. Nesse momento é o momento da empolgação, que, é claro, não pode estacionar. Porque muitas das vezes nós começamos, mas no decorrer do caminho, quando as pedras começam a aparecer, e pedras nem sempre que são colocadas por alguém, mas pedras que nós mesmos trazemos conosco, que pesam na nossa bagagem. E ele fala: abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o ao cuidado de seus prepostos. Embora o mestre não tenha parado, ele não fica sozinho. O aprendiz vai ter o acompanhamento dos prepostos. Nunca estamos sozinhos. Sempre temos a companhia dos bons espíritos, dos nossos mentores, daqueles espíritos que estão sempre a nos chamar, né? Mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa maneira de agir. Mas não vamos parar aí, né? Ele está no primeiro encontro. No segundo, ele já se refere ao aprendiz como apóstolo. Já está modificando. Voltando mais tarde a revê-lo, surpreendeu-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. É assim que a gente fica, né? Muitas vezes entusiasmados demais com tudo que a gente lê. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-la por todos os cantos da terra. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Multiplicava promessas de sacrifício pessoal, interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço à esperança contemplativa. É isso aí. A gente estuda, a gente lê, e depois a gente começa a querer multiplicar em promessas tudo aquilo que a gente pretende fazer. Mas nós estamos só começando o nosso caminho. Ainda temos muito que caminhar. E o entusiasmo, a empolgação e essa vontade de fazer tudo diferente tem que ter continuidade. Então Jesus afaga o nosso companheiro e diz: louvado seja o apóstolo ideal. Porque agora
toda aquela literatura, tudo aquilo que lemos, já começa a fazer parte do ideal. A gente começa a querer pra gente aquilo e começa a querer dividir, né? Mas temos que ter cuidado com essa frase aqui: multiplicava promessas de sacrifício pessoal. Porque muitas das vezes, no meio do caminho, nós ainda não estamos tão preparados para determinadas atitudes. Mas uma coisa é certa, não podemos parar. Então, Jesus fala: louvado seja o apóstolo do ideal. E seguiu adiante, confiando a delicados mensageiros. Quer dizer, continua. Ele já está no seu segundo estágio, né? Procurando a sua elevação. E na terceira vez que o Cristo volta, ele já encontra o aprendiz ou o apóstolo vivendo a sua verdade. E isso é uma coisa bem interessante, porque todos nós acabamos vivendo a nossa verdade e tentando passar essa verdade para o outro. Nessa fase aqui, onde ele procura a sua verdade, ele se torna um polemista. E eu vou ler para vocês por quê. Regressou em outra ocasião a observá-lo e registrou-lhe nova mudança. Guiava seu aprendiz pelos propósitos combativos. Através do conhecimento e do ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia guerra sem sangue a todos os semelhantes que lhe não pisasse no degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punia sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo. Fazia a tábua rasa das mais comezinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. O que acontece conosco quando estamos nessa parte dualista? A nossa verdade passa a ser uma verdade absoluta. Então, muitas das vezes não aceitamos a verdade do outro. Ou você está comigo ou você está contra mim. Ou você é bom ou você é mau. Então nós vivemos nesse dualismo. E não é dessa forma que nós vamos conseguir colocar para o outro o nosso aprendizado. Porque todos têm as suas verdades, mas só existe a verdade do Cristo. O compassivo, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos, inquietam e enunciou: amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se para outras paisagens. O Cristo ainda não vai ficar por ali. Mas, de qualquer maneira, deixa ele entregue à proteção de missionários fiéis. Porque no nosso caminho é dessa forma que nós vamos sempre estar caminhando, aprendendo, nos colocando com a presença daqueles que são os nossos mensageiros de luz. Quando nós nos tornamos um divulgador, muitas vezes nós tentamos convencer o outro da nossa verdade, da nossa realidade. E formamos, colocamos o mundo nesses pacotinhos que nós já falamos, certo, errado, bom ou mal, está comigo ou está contra mim. E não é assim que funciona. Porque nós sabemos muito bem que uma pessoa de má fama, por exemplo, um ladrão, né, que nós podemos considerar como uma pessoa que não age dentro do correto, possa ter afeição por um filho, por uma mãe. Então não podemos fazer desta forma, colocando a nossa verdade como verdade absoluta. No livro Jesus, o maior psicólogo do mundo, tem uma parte do livro onde Jesus, conversando com os discípulos, alguém chega para ele e pergunta por que ele sempre fala de uma forma tão branda, tão doce. E ele fala que a verdade, ela não precisa ser imposta, porque se é verdade, ela vai perdurar, né? A verdade é uma só. Então, ele não faz dessa forma impositiva, porque Jesus diz que muitas vezes estamos sinceramente enganados. Então, não é que estejamos fazendo por mal, a gente acredita
que aquela verdade é a verdade verdadeira. Mas nós estamos só no nosso terceiro passo. Nós ainda temos que continuar o nosso caminho. E dessa forma, vamos continuar aqui. No quarto encontro, Jesus já se refere ao aprendiz como iluminado. Olha que bacana, né? Quer dizer, todo esse aprendizado, todo esse caminhar, com espinho ou não, ele está servindo. Tornando ao círculo do seguidor, em época diferente, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo a sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, condicionando-os aos seus pontos de vista. Escrevia páginas veementes e fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração de sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso, falado e escrito. O mestre sublime abraçou-o e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. E ganhou outros rumos, colocando-o sob a inspiração de valorosos emissários. Aqui, meus queridos, ele se refere a nós, os aprendizes, como ministro da palavra celestial. Mas a gente não pode esquecer que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Fica muito verdadeiro quando falamos assim. Fazemos palestras, eu mesma, às vezes, quando eu estou falando alguma coisa, eu me emociono muito, sinto que é uma verdade, mas muitas vezes também tenho dificuldade de agir dentro da proposta do Cristo, de estarmos realmente fazendo com que essa iluminação que nós temos, que nós estamos buscando, ela seja um impulsionador do outro, né? Porque nós pegamos o Cristo como exemplo, a gente confia nele e segue o caminho dele. Mas quando nós resolvemos usar da palavra dele para justificar as nossas atitudes, nós precisamos sim exemplificar. Na instrução dos Espíritos do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os Espíritos falam: a fé, mãe da esperança e da caridade. Fé proveitosa é fé ativa. Pregai pelos exemplos de vossas obras. Então, a nossa verdadeira iluminação, ela vai estar bem mais presente quando começarmos não só a falar, mas também a agir. Mas nosso aprendiz aqui já se encontra no quarto passo como iluminado. No quinto passo, é o quinto passo da experiência, né? E aqui nós vamos pensar uma coisa que é nossa própria de nós espíritas, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo esforço em domar as nossas más inclinações. É dessa forma que funciona. E aqui nós vamos falar da experiência. O quinto passo do nosso aprendiz é a experiência. E somente através da experiência é que nós vamos realmente exercitar toda aquela fala, toda aquela conversa que a gente vem no caminho. Escoados longos anos. Olha, longos anos. Isso vem mostrar que nosso aprendizado não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Pode nem ser na mesma reencarnação que estamos, né? Mas não é por isso que vamos usar aquela frase de deixar para a próxima. Temos que usar nessa todo o potencial que temos. Escoados longos anos, retornou um magnânimo e anotou-lhe a transformação. O aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visitado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos, suportava calúnia e sarcasmo. Alvejado pelo ridículo entre os que mais amavam, trazia o espírito avivado de dúvidas e receios perniciosos.
era incompreendido nas melhores das intenções. Se dava pão, recebia pedradas. Se acendia a luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos à maneira de faminto que procurava alimento. Sustentava seus ideais com dificuldades sem conto. Sem conto, ensinava o caminho superior de coração dilacerado e de pés sangrando. Aqui, meus amigos, quando ele fala, o aprendiz exibia feridas na alma, isso significa que o aprendizado está realmente introjetando dentro de nós. Porque nós começamos a perceber que precisamos trabalhar as nossas imperfeições. Somente através desse preparo das nossas imperfeições, desse trabalho, é que vamos conseguir chegar à nossa ascensão. E eu anotei aqui que o nosso crescimento, ele se dá de uma forma bem interessante. Eu anotei 4 passos para o nosso crescimento individual, né? Não é meu, tá? Eu peguei aqui minha colinha. O crescimento, ele se dá quando colocamos em nós as virtudes que são necessárias para que a gente rompa com aquelas nossas más inclinações. Porque não tem como a gente melhorar, como a gente se modificar, se não mudarmos, a natureza falando, se não mudarmos os nossos maus hábitos. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente coloca uma virtude, como é que a gente trabalha isso dentro de nós? Dessa forma, primeiro, você não tem a virtude e também não tem a consciência dessa virtude. Você não vê a necessidade dela, porque você não tem a consciência. Então, você começa a estudar, e aos poucos nós vamos adquirindo a necessidade, né? Então, nós começamos a ter consciência. Na segunda fase, nós já temos a consciência, sim, mas não temos ainda a virtude. Temos a consciência que precisamos adquirir a virtude, mas não temos ainda. E vamos caminhando. E já na terceira fase, nós temos a virtude, mas não temos a consciência e temos a virtude. E no último passo, nós temos a virtude, mas não temos mais a consciência. Dessa forma, nós vamos trabalhando dentro de nós as colocações dessas virtudes. É como a gente dirigir um carro. Quando você vai dirigir um carro, você não entra no carro e faz aquele movimento. Eu agora vou ligar o carro, vou pisar no acelerador, passar uma marcha, soltar a embreagem. Você entra, liga e faz. Já é automático o nosso comportamento ao dirigir um carro ou a qualquer atividade onde estamos acostumados, agir de forma natural. E a virtude é dessa forma. Quando ela está introjetada em nós, é como se não tivéssemos. Quantas vezes a gente vê uma pessoa de coração tão puro e a pessoa fala assim, que nada, eu não sou tão bom assim. Porque a virtude já introjetou, já está dentro da pessoa. E isso é muito importante. Então, no quinto encontro, o nosso aprendiz está na fase da experiência. E Jesus fala para ele, amado seja o peregrino da experiência. E segue, né? Mas deixa o nosso aprendiz amparado por carinhosos benfeitores. Meus amigos, nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca. E mesmo passando tanto tempo, tantos anos, porque isso é um processo de busca. E muitas vezes, quando estamos nessa procura, nessa modificação dentro de nós, nos deparamos com coisas que não gostamos em nós. Por isso que é tão difícil. Por isso que temos feridas na alma. Porque temos que trabalhá-la. Já no sexto encontro, como é que nosso aprendiz está? É o encontro com a dor. Eu peguei umas falas do livro Entre a Terra e o Céu. É muito interessante porque o André Luiz sempre nos traz muitas reflexões sobre a nossa maneira de proceder, né? E ele fala, o homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Imagina,
homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Será que nós já estamos nesse estágio, né, de chegarmos a esse posicionamento, de louvarmos felizes o concurso da dor? Mas vamos ver como é que o nosso aprendiz está se comportando neste 6º encontro. Retomando tempos depois, não se esqueçam que no 5º encontro já tinha se passado anos. E agora, nesse 6º encontro, retornando depois de muito tempo, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Chorava por dentro. Reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também a forças interiores. Embora de pé, sabia de conhecimento pessoal quão amargo sabor o lodo lhe impunha a boca. Cedera bastas vezes às sugestões menos dígeras que combatia. Aprendera que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no próprio íntimo. Né? Tem até uma fala tão comum, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes é tão fácil falar, né? Falar para o outro como ele deve agir, como ele deve proceder. Às vezes até a gente diminui um pouco o sofrimento do outro. Mas assim, no caso aqui, o nosso aprendiz, ele já tinha percebido. Ele que condenara a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma. E essa parte é interessante porque a gente vai lá no livro dos Espíritos e pega a questão 919, que fala, né, do conheça-te a ti mesmo, para que a gente perceba que não tem como a gente evoluir se nós não percebemos exatamente quem nós somos de verdade. Porque se eu não me considero uma pessoa egoísta, ou uma pessoa vaidosa, ou uma pessoa presunçosa, como é que eu posso melhorar isso em mim? Eu não vou melhorar uma coisa que eu acho que eu não tenho. Mas até onde que eu quero realmente me melhorar e eu perceba dentro de mim essas imperfeições? É muito ruim quando você olha para você e fala: ai, nossa, como eu sou vaidosa, como eu sou invejosa. Não com tão exacerbado, mas de uma maneira que acaba não permitindo com que você cresça, com que você mude. E ele fala: renunciava ao combate com o exterior a fim de lutar consigo mesmo, se lutar interiormente, buscar dentro dele. Vivia sob a pressão da tempestade renovadora. Emmanuel também fala alguma coisa parecida com isso, que na hora que começamos a melhorar é o nosso pior momento, porque é complicado quando a gente começa a se ver realmente. Eu me lembro que eu vi um tempo atrás um filme de criança, onde também um menino caminha por certos percalços da vida para chegar a um lugar onde ele tinha que estar, e um dos caminhos ele tinha que passar por um espelho. E ele falou assim: mas qual é o problema de eu me deparar com o espelho? Aí a esfinge, né, que conversa com ele, fala assim: o problema é que esse espelho mostra o seu verdadeiro eu. Ele era um menino. Eu falei assim: ué, mas eu não tenho problema de me ver como eu sou. Aí a esfinge fala: tem muitos que falam a mesma coisa, mas esse espelho vai mostrar você por dentro, no íntimo, naqueles, sabe, as sombras que temos todos nós. Mostrava essa sombra. E no filme é quando o menino se depara, ele olha no espelho e percebe que primeiro reflete a imagem dele direitinho, mas depois já começa, né, a aparecer, não que a imagem seja diferente, porque nós somos assim. Se não fôssemos assim, o que estaríamos fazendo no mundo de provas e expiações? Será que Deus jogou a gente aqui por engano? Não. Né? Então,
dessa forma, nós vamos caminhando. Então, a tempestade renovadora é essa. É que nós, embora seja uma tempestade, ela limpa a nossa alma. Ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, confiava, acima de tudo, no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais, através da prece e da vigilância em lágrimas. A prece também a gente até brinca um pouco, né? Porque a gente tem tanta dificuldade em fazer prece. A gente até brinca, né? Quando está no estudo, vai fazer uma prece. Quem quer fazer uma prece? É uma briga, né? Todo mundo quer fazer a prece, né? E fica aquela confusão. Mas se nós pegarmos as obras do André Luiz, logo de começo, o que tira o nosso André Luiz do umbral é uma prece, né? E durante todo o transcorrer dos livros, a gente vê a importância da prece. A prece, ela acaba lavando a nossa própria alma, né? Nós pacificamos o nosso espírito, porque através da prece acabamos nos conectando com Deus. E essa é a melhor forma. E a prece também nos ajuda a aliviar a dor. Também do livro Entre a Terra e o Céu, tem uma fala muito interessante, que é a seguinte: a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores, suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Que lei é essa que ele está falando? A lei de Deus. Então, o sofrimento e a provação, a dor e a luta, são os elementos que vão nos colocar novamente em conformidade com as leis de Deus. Eu acho que todos nós que estudamos Espiritismo já sabemos que se nos afastamos da lei de Deus, nos perdemos do caminho. Mas estarmos o tempo todo diante das leis de Deus e segui-las é complicado. Sem que façamos todo esse trabalho. E quando chegamos a falar da dor como aprendizado, não podemos esquecer que no Evangelho, no capítulo 5, quando temos lá no item 11, se não me engano, o bem e o mal sofrer. Onde sofrer é uma condição que acaba nos ocorrendo, mas devemos saber como sofrer, sem lamentações, sem as lamúrias, sem culpar Deus. Bom, o divino amigo secou-lhe o pranto. E quantas vezes, né, que a gente não percebe que Jesus o tempo todo está nos secando o pranto, né? Nós estamos tão, às vezes, preocupados com os nossos próprios problemas, com o nosso mundo, assim, tão perto de nós, que não percebemos o quanto Ele está ao nosso lado, sempre nos acompanhando. E Jesus enxuga as lágrimas do nosso aprendiz e diz: segue adiante, recomendando-o aos colaboradores celestiais. Jesus ainda não pode parar. Ele, embora não pare, ele vem todas as vezes olhar como anda o caminho do nosso aprendiz. Porque na realidade, em todos os momentos em que estamos caminhando, estamos sempre bem assessorados, cercados dos nossos amigos, dos nossos mentores. Mas agora, o nosso amigo já está no 7º passo, né? Embora eu tenha usado 7 passos, mas não são os 7 encontros do Cristo com o aprendiz. Sem esquecer que esse encontro, ele é longo, né? Tem tempo, tem bastante tempo. E o nosso aprendiz está no caminho, assim como nós. No 7º encontro tem o título Fiel Servidor da Vontade do Pai. Gente,
Na realidade, quando a gente percebe em nós que, ao fazermos a vontade do Pai, estamos, no final de tudo, exercitando a nossa própria vontade. Porque se a nossa vontade é servir, é estarmos diante dele, é estarmos com ele, não tem outra maneira melhor do que ser o servidor. Sempre que quando oramos a oração do Pai Nosso, que a gente fala, seja feita a vossa vontade. Nós repetimos muito isso. Pedimos muito a Deus que faça a vontade dele, mas nem sempre é o que nós queremos. Mas quando nós começamos a trabalhar essa busca mesmo, porque tem horas que a gente cansa. A gente cansa de não procurar realmente o caminho. E nesse momento, a gente se volta para dentro de nós mesmos e entendemos que não tem como voltar atrás. Aí vamos para todos esses passos aqui. Vamos caminhando, passo a passo, devagar, mas insistindo, para que possamos realmente ser esse servidor fiel da vontade do Pai. Então, no 7º encontro, anos decorridos, regressou misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Isso é legal, né? Porque se somos esses discípulos, sabemos que podemos nos renovar também. Preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda a parte e estava disposto a auxiliá-los e a socorrê-los, sem preocupação de recompensa. Aqui nessa parte eu me lembrei muito dessa história do bônus horas, né? Que a gente vive com essa conversinha de bônus horas. Eu vou fazer não sei o que com bônus horas. Mas não é assim que funciona. Nada que a gente faz almejando alguma outra coisa funciona. Quer dizer, funciona, mas não funciona desta forma, né? Preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Quantas vezes, né, que a gente passa por cima do que o outro está falando, não escuta, não presta atenção, né? Tem a fala de Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Nós precisamos perceber que muitas das vezes precisamos ouvir o outro para que possamos ser úteis, porque servir não tem muito significado diverso de servir. Então, servir também tem que ser ouvir, para que possamos entender a necessidade do outro. Não ficamos afoitos. Nós já passamos pela fase da própria verdade. Nós já passamos pela fase do dualismo, né? Já não estamos mais querendo colocar as nossas vontades, as nossas verdades, porque sabemos que a verdade verdadeira é a verdade do Pai. E que não tem caminho a seguir que não seja através do amor, através do respeito, através da vontade de realmente exercitar esse amor que mora dentro de nós, porque somos centelhas divinas. Então, que brilhe a nossa luz. E aqui ele continua: via irmãos em toda a parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem a preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nascera. Essa aqui eu sempre lembro de um exemplo que eu ouvi, né? Eu já até acho que já falei isso aqui uma vez. Você amar o filho do outro como ama o seu. Aí, né, de repente você escuta um barulho lá fora, tá o meu filho e o filho do Edson brincando. Quando eu vejo que quem se machucou foi o filho do Edson, ai, graças a Deus não foi o meu. Logo em seguida, eu já me recomponho para ajudá-lo. Mas, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é me preocupar com o meu.
Então, isso aqui é só uma fala para mostrar como é que a gente ainda está distante do que a gente chama de amor, né? O amor verdadeiro, aquele amor que o Cristo fala, que os Espíritos falam quando Jesus desce, né? Quando os cristãos descem aos circos, né? Eles vão ser sacrificados e eles escutam Jesus pronunciar a palavra amor. Eles só escutaram Jesus falar a palavra. E eles cantaram, eles louvaram ao Mestre e se sacrificaram. Então, será que nós estamos caminhando para esse trabalho nesse amor? Essa parte aqui também é muito interessante para todos nós. Entendi os dramas dolorosos dos vizinhos. Hoje é até legal, porque o nosso vizinho aqui do Atmos diminuiu o som para que a gente pudesse estar sentado aqui no jardim, né? Isso é bacana. Mas nós também temos aqueles vizinhos dolorosos, né? Que a gente esquece que até pediu por eles. E qual é a vantagem, né? De exercitar paciência, perdão, se não tiver ninguém para encher o saco da gente, né? Isso quando não somos nós que enchemos o saco de alguém. Então, vamos lá. Entendi os dramas dolorosos do vizinho, honrava os velhos e estendia as mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os 12 escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Eu lembrei de uma música que fala, aproveitar até que eu estou aqui, eu escrevi aqui no cantinho, porque às vezes eu me perco nas coisas que eu falo. Tem uma música que quando eu quero falar de Deus, da natureza, eu lembro muito desse pedaço, que ele fala assim: eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Isso é uma música. Então, isso é uma maneira de a gente ver Deus e da gente se regozijar nisso aqui. Porque eu sempre penso que se estamos no mundo de provas e expiações, gente, que mundo lindo! Que mundo lindo! Toda noite, ou nós temos nuvens, ou temos estrelas que iluminam o nosso caminhar, uma lua bonita, um sol, o vento, a chuva que tantas vezes cai para limpar a psicosfera, a atmosfera, né? E a gente precisa entender que Deus está nisso tudo. E pegamos força nisso para darmos continuidade, para que sejamos esse discípulo aqui, esse apóstolo, esse aprendiz, né? E vamos continuar, porque, claro, eu já me perdi de onde eu estava. Ciúme, inveja, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Olha, a modificação é de dentro para fora. Primeiro a gente começa lendo, pega de fora, né? Pega tudo de fora. A gente pega o livro, pega a palestra, pega os vídeos. Mas quando tudo isso que a gente pegou fora da gente começa a entrar, que nem a gente fala, eu estou no espiritismo, mas o espiritismo não está em mim. É mais ou menos dessa forma. Quando tudo isso começa a entrar dentro da gente, começa a fluir naturalmente, né? Fica muito... Não dá para você se perturbar. Por isso que às vezes a gente vê pessoas extremamente equilibradas. Mas elas também fizeram o caminho. Temos que fazer o caminho para nos tornarmos também pessoas equilibradas. Não sentia necessidade de perdoar. Olha que bonito. Porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado, né? É complicado, né? Será que a gente sabe amar? Sabe perdoar? A gente sempre fala, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente não perdoa. É muito difícil. Porque perdoar é uma coisa muito forte. É a gente perdoar como Jesus. Porque não é esquecer, todo mundo sabe que não é esquecimento, mas é ser indulgente, é ser benevolente, para que a gente consiga ter esse perdão.
Então ele aqui perdoava como Jesus. E tem uma coisa, meus queridos. Às vezes você fala assim, Rosângela, isso é só uma história. Tá bom, é uma história. É uma história. Eu posso terminar a história, né? E deixar que isso fique exatamente como uma história. Mas é uma história que pode modificar o nosso caminhar. Não adianta a gente achar bonito se for para o outro fazer. E sim para nós estarmos aqui fazendo esse caminho. Bom, e eu me perdi de novo. Orava pelos adversários gratuitos, orava pelos adversários gratuitos do caminho. Lembra na parte onde nós estávamos? É do meu lado, é contra mim, defende a minha verdade. Aqui não, aqui já não tinha mais adversário, convencidos de que não eram maus, mas sim ignorantes e incapazes. Tem uma fala de Jesus que eu acho muito bonita, que ele fala que a humanidade é mais frágil que perversa. Então, muitas das vezes, eu prefiro acreditar que seja dessa forma, né? Achar que a humanidade é mais frágil que perversa. Socorri os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Cada um tem um tempo certo, assim como eu tenho o meu, todos nós. Talvez meu tempo para amadurecer seja mais longo. Não que ele tenha que ser mais longo, talvez porque a minha vontade ainda é pequena. Também tem isso. É tudo um aprendizado, é tudo uma busca de olhar o que nos faz sermos assim ou sermos assado. E sem esquecer também, meus amigos, que Jesus, ele também não amava o pecado, mas ele amava o pecador. Então, não devemos também ficar fazendo juízo em relação àquele que é mau, àquele que é bom, àquele que não é bom. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, já passamos por várias etapas onde houve a necessidade de alguém nos estender a mão, alguém confiar que éramos capazes de mudanças. E mudamos. Estamos mudando. E vamos mudar cada vez mais. Interpretava dores e problemas como recurso de melhoria substancial. As lutas eram para ele degraus de ascensão. Né? Para ele, a luta era um degrau para ascender. E para nós, que tantas vezes estamos lutando e desanimamos, né? Perdemos as forças ou de repente ficamos meio que angustiados. Não confiamos verdadeiramente que é dessa forma que funciona. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Lembra que eu falei agora há pouco de olhos de ver e ouvido de falar? Seus pés não caminhavam em vão. O que significa essa coisa dos pés não caminharem em vão? É um caminhar sempre para o bem. Porque não é que a gente não pode caminhar à toa. Toda vez que estivermos dando passos, tem que ser passos para alguma coisa produtiva. Nosso caminhar, ele tem que ser sempre para o bem. Não pode ser em vão. Então, as oportunidades que temos durante toda a nossa trajetória de vida, quantas oportunidades que perdemos. Pedimos tanta oportunidade e deixamos tantas passar, porque ficamos assim presos em nós mesmos. E ele continua, seus olhos enxergavam de mais alto. Nós precisamos enxergar com os olhos da alma. É como se nós estivéssemos dentro de um prédio. O nosso corpo é o prédio. E nós chegamos na janela e olhamos dessa janela para fora. Né? Nós estamos dentro, né? A nossa alma, que nosso espírito, dentro desse corpo. Então nós precisamos enxergar mais longe, ver além
daquilo que estamos vendo. Porque quando a gente olha com os olhos da alma, a gente vê melhor, a gente entende melhor, a gente se sente melhor e acaba tendo mais possibilidade de continuarmos no nosso caminho, apesar da dor, apesar do sofrimento. Porque não tem como viver no mundo de provas e expiações sem que isso aconteça. Até porque Emmanuel também fala que não haverá felicidade absoluta enquanto houver uma pessoa sofrendo. E o mundo, ele está cheio de sofrimentos. Eu não estou nem falando por conta dessa pandemia, porque essa pandemia está aí. Mas de verdade, meus amigos, eu não acredito que a gente precise de uma tormenta tão grande para termos olhos de ver o próximo. Nós já passamos por tantas situações onde já poderíamos ter olhado para o outro e darmos continuidade a isso. Não precisamos de tanta coisa ruim para sermos melhores. Poderíamos realmente fazer desse mundo um mundo melhor. O Edson, quando aparece aqui atrás de mim, eu penso que ele vai dizer que é para me parar. Faltam 7 minutos. Olha que legal, né? São 7 passos, faltam 7 minutos. Bom, lá vou eu começar a correr como eu sempre faço. Bom, seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Olha que legal, mãos de sempre ajudar. Sintonizava sua mente com a esfera superior, né? Diga com quem andas, né? Que eu te direi quem é. A gente pode andar só com gente do bem, com espírito de luz, né? Porque ficamos sintonizados com ele. E digo uma coisa, de verdade. Acabei de acertar o microfone aqui, meu Deus. Eu não posso nem descruzar minha perna aqui. Bom, mas enfim. Dize com quem andas que eu te direi quem és. Então essa sintonia é legal porque quando você se sintoniza com o bem, você consegue ver coisas que normalmente você não via. Você começa a olhar para situações que você não via. Começa a ser tudo muito natural. Por isso que é legal quando você sintoniza sua mente na esfera superior. Seu maior desejo agora era reconhecer o programa do mestre e cumpri-lo. Seu maior desejo era conhecer o programa do mestre e cumpri-lo. Imagina, será que nós estamos preparados para conhecer o desejo do mestre e cumprir? Né? Vamos dizer que Jesus pareça aqui agora e diga: e aí, Rosângela, vamos comigo? Será? Né? Porque seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é seguir com os olhos dele. E ele tem olhos para todos. O egoísmo é a chaga da humanidade. Eu ainda carrego isso dentro de mim. Eu não estou no 7º passo ainda. Eu devo estar no 1º, no 2º. Mas eu também tenho certeza que se ele aparecesse aqui para me chamar, vai aparecer muitas outras vezes. Como já apareceu em muitas outras vidas, muitas existências. Como aparece para todos nós o tempo todo. Não para caminhar totalmente junto com ele, mas para mostrar que o caminho é ele. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco, para que o fraco, na fragilidade, não se precipitasse ao pó, e ajudar ao forte, a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora, a oração iluminativa. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Então, para
para sermos esse aprendiz no momento fiel, nós temos sim que refletir a vontade de Deus. Suas palavras revestiam-se de ciência celestial. A humildade não fingia, era gloriosa auréola em sua fonte. Porque a humildade é bem difícil. A humildade não fingia, era gloriosa auréola em sua fonte. E por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. Esse finalzinho aqui, né, ele fala, né, que as pessoas, né, os filhos das sombras se agrupavam ao lado dele. Por quê? Porque é dessa forma que funciona. A gente procura a luz, nós mesmos procuramos a luz. E quando, nesse momento, né, onde esse nosso discípulo está totalmente transformado, já passou por todas... Meu Deus, falta 4 minutos, meu Deus. Falar de Jesus é muito difícil com tanta rapidez assim, né? Mas enfim, Jesus chegou lá com o nosso amigo, ele já está no 7º passo. E Jesus fala para ele: o Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-lhe nos braços de coração a coração. Ai, meu Deus. Proclamando: bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade do Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. E eu não chorei. Então, meus queridos, no final, no 7º passo, Jesus passa a habitar com o discípulo. Que nós possamos, todos nós, desculpem a mal leitura, porque ler e ficar olhando para os telefones sem entender se é isso mesmo que tem que fazer, mas perceber que nós somos discípulos do nosso Mestre Jesus e que o nosso caminho é em direção a Deus. Se queremos ser coautores de alguma coisa, precisamos procurar em nós essa luz, essa centelha divina, deixar brilhar. Procurar ser esse servo fiel para que o coração do Cristo junto ao nosso coração possa nos abraçar verdadeiramente. E dessa forma, assim, como ele diz, que Jesus possa estancar o seu caminhar junto de nós. Que Jesus possa estancar o caminhar dele no nosso orbe. Que o nosso planeta seja blindado do amor do Cristo. E que todos nós possamos ser seus representantes, ser as suas cartas vivas, os seus discípulos. Meus queridos, muito obrigada. Obrigada a esse lugar maravilhoso. Obrigada a Deus por poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito, muito a cada um de nós. Que assim seja, meus queridos. Eu tenho que fazer a prece agora. Ai, meus amigos, que prece que eu vou fazer agora. Agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus. Meu Deus, louvado seja o seu nome. Louvado seja tudo que nos dá por acréscimo da sua bondade. O que podemos deixar aqui expresso para todos que irão nos ouvir, para aqueles que acompanharam com interesse esse singelo estudo sobre o caminhar que todos nós devemos ter para chegarmos a Ti. Louvado seja sempre, Pai, o Seu nome. Que possamos, sim, acreditar que o mundo vai melhorar, porque o Senhor não nos daria uma vida para desperdícios. O Senhor não nos daria um caminho que não fosse para chegar até Ti. Use-nos, Pai. Use o nosso caminhar, use o nosso falar, use os nossos gestos, use o nosso olhar, para que possamos, cada um de nós, como faixa de luz, iluminar todos
vamos chegar, como iremos chegar, a partir do momento que saibamos ser verdadeiramente seus filhos, que saibamos ser os representantes desse seu amor. Obrigada, Pai, e perdoa-nos. Perdoa-nos porque ainda não entendemos sinceramente o que queres de nós. Que possamos sim, ainda hoje, de uma forma ou de outra, falar de Ti para aqueles que estão a caminho